Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo caminhos difíceis. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 2, vou ler do versículo 11 ao 15. Dizem assim: o bom siso, ou seja, o bom juízo, te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Hoje é 3 de setembro de 2024. Deus bondoso, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração, rogo a tua misericórdia. Eu estou aqui pela tua bondade, amor e misericórdia. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos. E em especial te apresento o irmão Elioref, sua mãe, sua família, esposa, filhos, enfim, todos. Pai, te apresento a minha família. Te apresento a minha vida e essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, quero agradecer aqui aos novos ou os recentes inscritos do nosso canal. Muito obrigado. Alguns não são nomes, né? São alguns, assim, tipo arquivos, números, e eu não pude identificá-los. Mas obrigado a você, né? A senhora, o senhor que se inscreveu ou se inscreveram em nosso canal. Divulgue aí, tá, pessoal? Obrigado. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo caminhos difíceis. Eu já quero começar explicando para você, para a senhora, para o senhor, o que significa caminho, tá? Essa palavra, e ela é muito conhecida, a gente fala sobre esse assunto, a gente já ouviu falar, a gente já viu livros sobre isso, a gente vê a palavra de Deus, a Bíblia, falando de uma forma farta sobre caminho, e o próprio Jesus é o caminho, né? Mas caminho, literalmente falando, significa qualquer faixa de terreno destinada ao trânsito, tanto de pedestres como de veículos, e que estabelece comunicação e leva de um lugar a outro. Isso é caminho. Caminho também significa atalho, uma estrada, uma rua, uma senda, uma vereda, uma via. Caminho também é a distância ou espaço que se percorre para chegar a determinado lugar. É o mesmo que itinerário, a gente vê isso nos ônibus, né? É um percurso, uma rota, trajeto. Então, dito isto, o que é que eu quero falar hoje sobre caminhos difíceis? Em primeiro lugar, gostaria de dizer, e você, a senhora, o senhor vão concordar comigo, que sabem disso, que não é fácil. Até pergunto quem foi que disse que é fácil viver. Não é fácil viver, né? A gente observa isso. E eu gostaria até, eu estava aqui pensando, conjecturando comigo mesmo, eu gostaria de me encontrar com o Senhor Adão, aquele mesmo lá do Éden, e perguntar a ele por que ele e sua digníssima esposa deixaram essa herança para nós, seres humanos. Ou seja, de viver caminhos difíceis. Viver é perigoso, viver é tenso, viver impõe medo, principalmente nos dias atuais. Então, quando a gente fala de viver,
a gente automaticamente, de uma forma figurada, está se referindo também a um caminho, que é a vida. Nós um dia saímos, né, do útero de nossas mães, você, a senhora, o senhor e eu, cada um, né, respectivamente das suas mães, e tivemos assim uma vida independente, bebê, criança, né, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, quem sabe agora idoso, terceira idade, né, eu quase com 100 anos. E aí, todo esse trajeto até o final, até a morte, é um caminho. Mas eu quero falar de uma forma específica sobre alguns caminhos, tá bom? O caminho, por exemplo, sem Deus, que inclusive, diga-se de passagem, que é muito perigoso. É como disse aqui a leitura base, que é o caminho ou os caminhos das trevas. É aqueles que deixam as veredas da retidão e andam pelos caminhos das trevas. Eu fico imaginando um caminho tenebroso em uma noite muito escura e o destino é um labirinto infernal onde o fogo ardente está ali e está, né, vamos dizer assim, né, recepcionistas de Satanás esperando aquelas pessoas que estão ou decidiram viver uma vida, o caminhos das trevas, até a morada final, que é o inferno com o diabo. Graças a Deus que veio Jesus e nos dá a chance, a oportunidade de a gente mudar de rota, ou seja, escolher Ele como caminho. E aí é diferente o destino. Ao invés de inferno, de sofrimento, de diabo e tudo mais, é Deus, é glória, é eternidade, é prazer, é alegria. E isso, claro que tem um preço aqui a ser pago, né? Que o caminho é difícil. Eu já disse que caminhos difíceis foi o tema que eu dei. E até para servir a Jesus é um caminho difícil, porque ele disse mesmo, é estreito. Além do caminho ser estreito, lá na frente a porta é estreita, só passa mesmo um indivíduo, tá? De cada vez. Mas Provérbios capítulo 14, versículo 12, fala exatamente do caminho sem Deus, como eu já expliquei, caminhos que são caminhos de trevas. Aí diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte, tanto morte física como morte eterna. Então, o homem escolhe um caminho, parece para ele, aos seus olhos, que esse caminho é um caminho direito, é um caminho que lhe dá prazer, alegria, satisfação carnal, emoções, né? É um caminho que dá até mesmo um bem-estar, dinheiro, fama, poder. Mas diz a palavra de Deus que o fim deste caminho são os caminhos da morte, porque são caminhos das trevas, apesar de estar sendo mostrado tanta coisa bela, tanta coisa bonita. Por outro lado, em contrapartida, existe o caminho com Deus. É um caminho de prazer, apesar de, em alguns momentos, a gente sentir, por causa das lutas, dos problemas, que a gente está sozinho nesse caminho, mas Jesus está com a gente. Deus está com a gente. Me faz lembrar agora daquele relato que Lucas relatou no Evangelho com o seu nome, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35, é muito conhecido, onde fala daqueles dois homens, daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia, era distante, onde eles estavam, né? Jerusalém. E tinha um caminho que não era fácil de andar por ele. Eu acredito que aqueles homens andaram por várias horas, chegou noite, o caminho ficou difícil, e eles estavam exatamente falando sobre Jesus. Como é bom, né? A gente está sempre no nosso caminho, no caminho onde Deus está conosco,
falando do seu filho, falando de Jesus. Mas eles não estavam sentindo a presença de Jesus. Quantas vezes nós estamos assim também, até falando de Jesus, mas não estamos sentindo a presença de Jesus. Parece que Jesus está distante de nós. Parece que Jesus silenciou a sua voz. Parece que Jesus deixou de exalar o seu cheiro suave, o seu perfume de Deus, de soberano junto de nós. Mas não é bem assim. Aqui diz que aqueles homens estavam andando, discutindo sobre Jesus, falando sobre Jesus, achando que ele estava ausente, morto, inexistente. De repente aparece um homem que eles não conhecem de imediato. Mas na frente, quando aquele homem viajante que fala sobre o sacrifício que aquele homem Jesus precisava, ser submetido, enfim, fala de tudo, das profecias. E quando chega na aldeia, Jesus, que até então para eles não sabiam que era Jesus, Jesus faz que vai embora, se despedindo deles, olha, até mais, boa noite para vocês. Aí eles constrangeram aquele homem que até então para eles era um homem desconhecido, constrangeram aquele homem para ficar com ele, olha, fica conosco essa noite, é tarde, vem para nossa casa. E lá, na mesa, ao partir do pão, porque era um ritual, um costume, claro, de quem recepcionava os convidados, servia ali um jantar. Na hora de partir o pão, eles descobriram, os olhos foram abertos e viram que era Jesus. Então Jesus está nesse caminho onde Deus está. Mesmo que para a gente não sinta a presença dele. Porque a luta é tão grande, a dificuldade, as frustrações, o pecado, o erro. E parece que a gente está tão distante de Deus. Mas eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, Jesus está bem juntinho de vocês. Para concluir, Deuteronômio, capítulo de número 8, versículos 6 e 7, dá um recado para nós. Diz assim: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. Então, os caminhos de Deus existem. Segue o texto. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas. Essa aqui é uma promessa que Deus fez para o povo de Israel quando tirou aquele povo do Egito. Trazendo para o lado aplicacional, para nós hoje, a igreja do Senhor, Israel espiritual, Deus promete uma terra boa para nós, na eternidade. Então, para isso, ele diz e manda: guardem os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos. Ele fala através da boca de Moisés. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu peço encarecidamente as vossas orações por mim, por essa missão. É muita prova, não estou falando de nada financeiro, gente, tá? Isso aí eu não quero nem mais falar sobre esse assunto. Mas é luta espiritual terrível. Mas Jesus é bom. Significa que alguma coisa nós estamos fazendo, saqueando o inferno, e recheando o céu de pessoas, de almas, povoando o céu, assim, com almas para o reino de Deus. Oreis por mim, para que a gente prossiga, não somente amanhã, mas mais 15 dias, um mês, um ano, quanto Deus permitir. Obrigado. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.